Vamos lá então, vamos voltar aqui para a gente ver um pouquinho mais do nosso contrato. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui nosso slide, vamos lá. Ok. Bom, para valer o contrato, ele depende de alguns requisitos. Então, ele tem algumas coisas que ele depende para valer. Eu dividi os requisitos em dois. Eu tenho os requisitos gerais e os requisitos especiais. Pela lei, pela doutrina, nós teríamos mais desses requisitos. Eu trouxe o que interessa para a gente. Nós não estamos no curso de Direito, nós estamos no curso de Administração e do ensino médio ainda. Então, eu trouxe só o que é interessante para nós. Tá bom? Primeiro, geral. Geral, nós temos os subjetivos, que são do sujeito, os objetivos, que têm a ver com o objeto, e os formais, que têm a ver com a forma do contrato. Vamos lá? Subjetivos. Primeira, capacidade. Tá? Primeira, capacidade. Se não tiver capacidade, se a gente não for capaz, não tem contrato. Peraí, professor, peraí. O senhor quer dizer, então, que se eu assinar um contrato não vale? Isso. Vou mais longe. Quem que veio fazer a matrícula de vocês? Quem pode assinar contrato em nome de vocês. Apesar de vocês serem os contratantes e nós da escola sermos os contratados, vocês não podem assinar o contrato. Vocês não podem assinar a matrícula. Por quê? Porque vocês não têm idade para isso. Então, quem que assina a matrícula? Os pais de vocês. Eles sim têm capacidade contratual e exercem essa capacidade porque eles também têm uma precedência por vocês, eles também estão coligados a vocês. Por isso que eles podem assinar para vocês. Então, primeira coisa, gente, primeira coisa. O sujeito precisa ter capacidade genérica. Ele precisa ter também uma aptidão específica, que é chamada de outorga. O que é essa aptidão específica? Eu tenho algo para vender. Qual que é a minha aptidão? Vender. Eu preciso arrumar alguém que tenha aptidão para comprar. Então, além da capacidade do sujeito, ele precisa ter uma aptidão. Para aí sim, essa aptidão ser contratada. Eu, comprador, contrato o vendedor para pegar o produto e o vendedor contrata o comprador para pegar o produto. Entendeu? Essa é a aptidão. No direito brasileiro não vale o autocontrato, que seria um mandato em causa própria. Não existe isso. Por quê? Imaginem vocês fazendo um contrato com vocês mesmos. Olha, eu estou me contratando para isso. Como que seria isso? Eu vou me remunerar por isso. Como que seria isso? Eu assumi a função de contratante contratado. Então não existe. No Brasil não existe autocontrato. Tá bom? Isso é de acordo com o sujeito. Capacidade genérica e aptidão específica. Beleza? Ótimo. De acordo com o objeto, ele precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável. Primeiro, lícito tem que estar em lei. Tem que estar garantido em lei. Um objeto lícito é aquele que é legal, é aquele que a lei autoriza, tá? Então, nós vamos compra e venda, a lei autoriza compra e venda, autoriza a minha casa, tá? Você pode, beleza, então vamos embora. Meu carro, beleza, vamos embora. Tá? Então, primeira coisa, o objeto precisa ser lícito. A lei tem que autorizar aquela transação e o objeto ser legal. Por exemplo, ninguém vai fazer um contrato de compra e venda de pó.
Vai lá na boca do fumo e fala, quero fazer um contrato aqui de fornecimento de 300 quilos de maconha. Junta aí, vamos fazer também um contrato de fornecimento de 3 AR-15 e 2 escopetas. Não vai ter. Por quê? Porque o objeto maconha, o objeto pó, o objeto arma é ilícito. Eu falei da R-15 e das escopetas porque elas são proibidas à venda no Brasil. Tá bom? Então não pode. O objeto precisa ser possível. Eu vou dar o impossível, vocês vão entender o possível. Anota aí. Nós temos um contrato, tá? Nós vamos fechar um contrato. Se algum de vocês conseguir pegar o sol na mão, pegar o sol, pegar, abraçar o sol, eu passo a turma toda. Se ninguém conseguir, eu reprovo a turma. Já está valendo. Está valendo. Algum de vocês tem que arriscar e tem que tentar pegar o sol. Se não pegar o sol, a turma toda será reprovada. Ano que vem, vocês estarão conosco no primeiro ano de novo, estarão comigo. Delícia, coraçãozinho. Você deve estar falando, nosso professor é louco, né? Professor maluco. Que jeito. Pois é. Como eu falei para vocês, eu dou o impossível. Agora fica fácil de vocês entenderem o que é um objeto possível. Objeto possível é aquele objeto que eu consigo fazer. É aquele objeto que eu consigo concluir. Se eu não conseguir concluir, tem. Nós vamos fazer um contrato aqui. Se você cumprir o contrato, você ganha R$1.000. Se você não cumprir, você paga com a vida, dívida de sangue. Ruim, hein? Então, o objeto precisa, além de ser lícito, além de ser legal, ele precisa ser possível. A gente precisa ser possível fazer ele. Tem que ser possível a execução. Ele tem que ser, no juridiquês, exequível. Se não, para que fazer contrato? Você não vai conseguir cumprir mesmo. Tá bom? O objeto tem que ser determinado. No Brasil, é proibido o contrato com um objeto indeterminado. Tipo assim, ó, nós vamos fazer uma prova, anota aí, semana que vem? Não, na outra semana, dia 28, nós vamos fazer uma prova, tá? Dessa matéria e boa sorte. Aí alguém vai perguntar, professor, quanto? Não sei. Faço ideia. Mas, professor, faço ideia. Não sei. Vamos lá, vamos fazer a prova, depois eu vejo quanto que vale. O objeto tem que ser determinado. Tem que ser bonitinho, tem que ser fechadinho, tem que ser redondinho. Eu tenho que saber exatamente o que eu estou contratando. Mas tem hora que isso vai ficar um pouco complicado. Vocês vão perguntar, professor, como assim? Não estou entendendo. Eu explico? Claro, minha função aqui é essa. Vamos lá, vocês fizeram um contrato com a escola, né? Fizeram. Quanto tempo vale o contrato da escola? Por quanto tempo é o objeto do contrato da escola? Por quanto tempo a escola vai dar aula, ministrar aula para vocês? Algum de vocês vai falar 3 anos. Sim, sim. Alguns vão durar mais, não vão? Alguns vão precisar de mais, não vão? Vai. Então, fiquem abertos. Então é indeterminado? Não. É determinável. Por quê? Porque eu sei que vocês, que estão no primeiro ano, não os colegas que vieram do ano passado, que repetiram. Mas vocês que estão no primeiro ano, com certeza absoluta, vão se formar em 3 anos, ou no máximo, e aí vale para todos, inclusive para os colegas que estão agora, em 6 anos. Por quê? Porque se você não conseguir se formar em 6 anos, você perde o direito à vaga e nosso contrato se rompe. Então, olha como o objeto é determinável. Eu sei
Não precisa estar escrito. Eu sei que eu tenho de 3 a 6 anos para me formar. E que se eu demorar em 2 anos eu não vou me formar, em hipótese alguma, é no mínimo 3, mas estourando 6, no máximo 6. Se eu precisar de 7, eu perco direito ao contrato. Isso é objeto determinado ou determinável. Tem que ter alguma coisa, alguma variável que me ajude a determinar, pelo menos. Tá bom? Então, o objeto tem que ser lícito, legal, em lei, possível a gente conseguir cumprir com ele, determinado, fechadinho ou determinável, de forma que eu consiga, através do mercado, através do próprio contrato, das nuances do contrato, eu consigo determinar o objeto dele. Tá bom? Eu não posso falar, não, vocês vão assinar aqui, pode ficar na escola o tempo que vocês quiserem. Isso não existe. Tá bom? Vamos para a forma. O que é a forma? Forma é como o contrato é feito. É a maneira como o contrato é feito. E o que eu tenho dos formais? Eu tenho o contrato livre. Sabe a cantina da tia? Pois é. É ele. Tá vendo? Ele é livre. Ele é totalmente livre. Ele é à vontade. Eu tenho um contrato que é solene ou especial. Tem contrato que tem forma pré-definida. Tem contrato que já está escritinho. A forma dele já está pronta. É só eu aplicar. E tem a forma contratual, que é o contrato comum que a gente faz. Que é o contratão normal que a gente faz. Tá? Como requisito especial, só um é importante, como eu falei para vocês, o consentimento. Sem consentimento, não tem contrato. Se você não consentir com aquilo, aquilo não existe. Se você não aceitar aquilo, não quiser aquilo, aquilo não existe. Simples assim. Tá bom? Continuando. Alguns princípios contratuais para a gente entender o contrato. Primeiro é o princípio da autonomia da vontade. O que manda é a vontade. Se eu não tiver vontade, se eu não quiser, se não for do meu feitio assinar, preencher aquele contrato, acabou, morreu, tchau, já era, fui, não tem contrato. Tá bom? Então, primeiro é a autonomia da vontade. Primeira coisa, a vontade tem que estar presente no contrato, tá? De ambas as partes. Ninguém é obrigado a assinar contrato. Ninguém. Mas, professor, se eu não assinasse a matrícula, professor, eu não estava na escola. Você não é obrigado a assinar. Só que você, se você não assinar a escola, também pode virar para você e falar, nós não te queremos aqui. Por quê? Porque o contrato está aí, ó, você assina se você quiser. Se não, seria mais ou menos o seguinte, eu vou comprar uma casa, o cara pede 1 milhão, eu viro para ele e falo, bate o contrato. Bateu o contrato. Aí a hora que fica pronto, fala, não quero a casa, não quero assinar o contrato. Mas a casa é minha. Não, é claro que não. Você, opa, deixa eu escorregar aqui. Você exerceu a autonomia da vontade. Você chegou e falou, eu não quero. Você chegou e avisou, não quero esse contrato. Então, não teve nada contratado. Acabou. Segundo, é a supremacia da ordem pública. Lembre-se, não estou falando aqui de direito administrativo, que nós vamos ver algumas coisinhas lá no final do nosso curso, de pessoas, empresa e tributo. Eu estou falando de que a ordem pública deve ser respeitada. Eu não vou fazer um contrato que perturbe a ordem pública. Eu não vou contratar alguém para destruir uma praça. Eu não vou contratar alguém para tacar fogo nos lotes, igual estão fazendo no nosso bairro aqui, todo dia tacando fogo nos lotes. Eu não vou contratar alguém para roubar carro. Então, o contrato tem que manter a supremacia da ordem pública. A ordem pública não pode ser quebrada. Terceiro, o princípio do consensualismo. Por que eu tenho contrato? Porque os dois lados consentiram. Por que eu tenho contrato? Porque os dois lados aceitaram.
Por que eu tenho contrato? Porque os dois lados combinaram e falaram: o contrato é benéfico para ambos? É. Maravilha, vamos embora. Tá bom? Quarto princípio. Princípio da relatividade dos efeitos do contrato. O contrato tem efeitos relativos sobre as pessoas, tá? Ele não tem efeitos absolutos sobre as pessoas. Por quê? Porque se fosse absoluto, eu mataria a autonomia da vontade. Eu mataria o consensualismo. Por exemplo, estou trabalhando numa empresa e não estou recebendo salário. Eu posso romper meu contrato. Por quê? Porque eu não estou recebendo, a minha vontade não é ficar. Eu ainda vou falar do de baixo, que também entra nesse exemplo. Então, por isso, eu relativizo o efeito do contrato. Por quê? Porque eu não estou recebendo, ele não está cumprindo, por que eu sou obrigado a cumprir? Então, ele é relativizado. Eu falei por causa disso aqui, ó. Quando que eu posso relativizar um contrato? Quando alguma das partes não está cumprindo com obrigatoriedade, o contrato é obrigatório, o contrato gera direito, o contrato gera vínculo. Se eu não tiver esse vínculo, se eu tiver essa distância, se eu não tiver esse direito, se eu não tiver perto, próximo, junto, gente, que absurdo isso! Então, eu preciso relativizar o contrato, porque senão uma parte faz, cumpre, a outra não está nem aí. Lembra do que nós falamos antes desse pequeno recesso lá em PET, lá em Pessoas, sobre um instituto chamado desconsideração da personalidade jurídica, que ele das empresas. E não estou mudo, não é porque está sem som. Você não lembra? Volta lá na aula e assiste. Volta lá na aula e entende. Porque aquilo lá é o princípio da obrigatoriedade em funcionamento. Você fez o contrato, você é obrigado a seguir. Ah, mas não seguiu. Então, nós vamos relativizar o efeito daquele contrato. Então, nós vamos mudar. Nós vamos trabalhar. Quem decide isso? O juiz. É o juiz quem decide o que pode ser relativizado em um contrato. Então, eu não posso chegar e falar, você não vai me pagar também, eu vou trabalhar. Eu tenho que ir no juiz, falar, seu juiz, o negócio é o seguinte, eu estou trabalhando, não estou recebendo, eu quero parar de trabalhar e quero processar o cidadão. Aí o juiz olha meu contrato e fala, não, eu vou relativizar algumas cláusulas e você está livre. Tá bom? Princípio da revisão do contrato ou da onerosidade excessiva. Gente, isso aqui é o seguinte. Vamos imaginar que nós fizemos um contrato. Nós fizemos um contrato. Eu vou importar da China 10 umidificadores. Iguais a esse aqui. Gatinho, umidificador. Aqui, ó. 10 gatinhos como esse. E vocês vão me pagar R$100 cada um. Ele vem em dólar, eu fiz a conta, R$100 cada um. Beleza? Beleza. Acontece que, durante o processo de compra lá no AliExpress, o que aconteceu? O dólar passou de 5 para R$10. E o bichinho agora custa R$120. Custou. Não tem como vender para vocês a 100. Eu vou perder. Aí o que eu vou falar? Gente, esse contrato está me onerando excessivamente. Está pesando demais para mim. Onerar significa dar, significa colocar, né, um peso, e então está me pesando demais esse contrato. Para mim está sendo um peso. Vamos repactuar? Vamos revisar? Pode? Pode. Tem um princípio para isso. Por quê? Porque o contrato tem que manter a ordem pública.
O contrato tem que manter a função social. A partir do momento em que ele não cumpre a função social, ele não é válido. A partir do momento em que a gente não entende, a partir do momento que a gente não olha e não percebe que o outro está sendo muito mais penalizado que eu por causa daquele contrato que está sendo feito, o que acontece? Ele pode ser anulado. Por isso que aceita a revisão. E por último, e super importante, o princípio da boa-fé e da probidade. Eu vou falar sobre o princípio da boa-fé daqui a pouquinho. Por enquanto, eu vou falar só da probidade. O princípio da probidade é que todos do contrato devem ser probos. Isso é, devem ser honestos. Esse é um princípio muito utilizado no serviço público. Tudo do contrato deve ser feito com honestidade. E as pessoas que estão contratando devem ser honestas. Tudo, o contrato deve se reger por honestidade. Tá bom? Já já eu volto com o princípio da boa-fé e aí nós vamos entender por que função social e boa-fé são dois princípios tão importantes do contrato, que a gente até trata eles em separado, que eles são realmente, gente, importantíssimos e vocês vão entender por que na hora que a gente for falar de boa-fé. Até daqui a pouco.